Raymond, uma prova da sobrevivência da alma. Oliver Lodge. Sir Joseph Oliver Lodge, cientista inglês nascido em Pencoe, Staffordshire em 12 de 06 de 1851 e desencarnado em Amesbury em 22 de 08 de 1940. Professor de Física do Colégio Universitário de Liverpool no período de 1881 a 1900. Diretor da Universidade de Birmingham em 1900 e Lent em Oxford em 1903. Trouxe importantes contribuições às teorias da eletricidade de contato e eletrólise, da descarga oscilatória nas garrafas de Leydig, da produção de ondas eletromagnéticas no ar e introduziu melhoramentos no telégrafo sem fio. Realizou experiências sobre diminuição de neblina por meio de dispersão elétrica. Autor de vários tratados científicos e obras, entre as quais destacamos Manual de Mecânica Elementar, 1877, Pioneiros da Ciência, 1893, Vida e Matéria, 1905, Elétrons ou a Natureza e Propriedades da Eletricidade Negativa, 1907, Ciência e Mortalidade, 1908, O Éter no Espaço, 1909, Além da Física ou a Idealização do Mecanismo, 1930. Foi também coeditor do importante periódico Philosophical Magazine. O nome de Sir Oliver Lodge constitui um dos mais altos ornamentos das ciências físicas modernas. Daí a importância que o mundo deu à sua penetração pelo campo do espiritualismo, e às experiências, rigorosamente controladas, com que estudou o caso post-mortem do seu filho Raymond, morto numa trincheira de Flandres, logo nos primeiros meses da Grande Guerra. Contracapa. Há espíritos. Está provada a sobrevivência. Eis aqui duas perguntas que têm desafiado a paciência de abalizados investigadores. Para atendê-las, desde meados do século passado entregam-se a trabalhos ingentes sábios de renome universal, como William Crookes, Flammarion, Myers, Wallace, Lodge e Richetti. Frente à metapsíquica, a tese da sobrevivência constitui o segredo de toda a indagação em torno dos fenômenos supranormais, pois outra não é a finalidade da jovem ciência senão apurar, mediante controle e observância de métodos positivos, a existência dos fatos inabituais, para esclarecer as hipóteses explicativas de sua causa e a extensão de seus efeitos. A humanidade sempre se agitou ansiosa por uma palavra definitiva acerca das possibilidades de um sentido espiritual, imanente no homem. Daí o surto das religiões primitivas no seio dos povos através das idades, culminando no mais pernicioso religiosismo que tanto logrou amesquinhar a inteligência das criaturas e levá-las a fanatismos e fetichismos bizarros, depertimadinotesques. No entanto, que sempre foi um mal, não deixou de despertar a intuição do princípio da sobrevivência, e consequentemente da existência do espírito fora das contingências da vida transitória do corpo físico. A ciência moderna encaminhou suas atividades para o campo dos fatos metapsíquicos a fim de conhecer sua gênese e etiologia, natureza íntima e meios de manifestação, à luz dos processos da experimentação e observação. Suas conclusões não podiam fugir ao imperativo da prova concreta. A maioria absoluta dos investigadores, os sábios de honestidade comprovada e coragem científica, lavraram a sua sentença e a resposta foi pela afirmativa. Há espíritos. A sobrevivência é uma realidade. O mesmo assevera Sir Oliver Lodge em seu livro encantador e comovente, Raymond. O fundador da metapsíquica, o grande Charles Richetti, nos últimos meses de sua vida, declarou-se convicto da sobrevivência. Essa confissão foi feita pelo professor Richetti em carta ao professor Ernesto Bozano publicada no Psychic News, de Londres, em 30 de maio de 1936.
As afirmações desses coriféus da ciência contemporânea alegram sobremodo aqueles que nunca duvidaram da ressurreição de Jesus Cristo, ponto de partida e chave histórica do problema da sobrevivência da alma humana. Lodge e os seus críticos. Este livro é um testemunho de fé, mas daquela fé consciente, racional e até mesmo exigente, ensinada por Kardec. Não a fé cega, proveniente da submissão medrosa e incondicional a princípios dogmáticos, mas a fé que serve, ao mesmo tempo, de fundamento à religião e à ciência. Esse tipo superior de fé exclui a crendice. Não é uma graça que vem do alto, mas a conquista do homem através da evolução. Por isso mesmo não é apenas divina, mas tem duas faces, é humana e divina ao mesmo tempo. Os homens cultos, em geral, e particularmente os homens de ciência, fogem à fé religiosa, mas não podem escapar às garras lógicas da fé científica. Sir Oliver Lodge nos oferece um exemplo decisivo da conjugação desses dois aspectos da fé, que assim, com inicial maiúscula, é uma só, como um rosto se compõe de duas faces. O homem de ciência, como acentua Whitehead, não pode prescindir da fé na ordem universal. Esta ordem é a sua divindade, ante a qual ele se curva tão reverente como devoto diante do santo. Porque, segundo observa o filósofo citado, a ordem universal não pode ser provada cientificamente, dentro das exigências metodológicas do processo científico em desenvolvimento. Ela exorbita de toda a possibilidade de pesquisa para comprovação empírica. Mas o cientista, se não admiti-la, se não depositar nela sua fé, terá de considerar a ciência como impossível, pois impossível se torna o conhecimento. Sir Oliver Lodge compreendeu isso com uma visão pitagórica. E nos oferece neste livro o exemplo concreto da fé integral. Graças a ela, conseguiu superar a um só tempo a crendice popular e o ceticismo intelectual. Mas também por isso foi tirado sem piedade a sanha das feras. E o mais impressionante é que tinha plena consciência dos riscos que enfrentava. Marchou para o circo à maneira dos mártires cristãos. Mas foi sobretudo um mártir da ciência. Ele mesmo declara na introdução: não ignoro que fico exposto à crueldade e ao cinismo da crítica. Os críticos realmente não o pouparam. Até hoje ainda continuam a atacá-lo, tripudiando sobre a sua memória. Longe de prejudicar este livro, de diminuir o seu valor e o seu significado, esse fato serve para exaltá-lo. Ainda há pouco, num artigo para a Enciclopédia Planet, Jacques Bergier dedicara um tópico especial ao caso Raymond sob o título de A Triste História de Sir Oliver Lodge. Depois de louvar o cientista emérito, o físico eminente, Bergier lamentava que Lodge se houvesse deixado arrastar ao delírio mais absoluto. Mas em que consistia esse delírio? O próprio Bergier explica. Em haver insistido de maneira exagerada nas comunicações mediúnicas como o filho morto na guerra. Em haver, também, alugado uma casa de campo para se aprofundar nas pesquisas. Como se vê, Bergier censura em Lodge aquilo que devia louvar. Como o próprio Lodge explica na introdução deste livro, o caso individual não vale apenas por si mesmo, mas porque o estabelecimento da sobrevivência de um indivíduo valeria para todos. O errôneo conceito de que a ciência deve ser fria, isolando-se do contexto psíquico do homem, responde pelas críticas injustas a Lodge. Acusam-no de entregar-se à dor natural do pai que perdeu um filho, como acusaram William Crookes de apaixonar-se pela médium e até pelo fantasma de Katia King, e como acusaram Richetti de se emocionar com os resultados de suas extraordinárias experiências de ectoplasmia. Hoje acusam Heine de não se limitar à observação e à pesquisa pura e simples, evitando o exercício do raciocínio para tirar ilações dos resultados do seu próprio trabalho. O cientista, que antes de tudo é um homem, condição indispensável para ser cientista, deve abdicar dessa condição básica e transformar-se numa espécie de robô da ciência. Essa crítica desumana só pode valorizar o trabalho de Lodge. Acusaram Lodge,
E o próprio Bergier o faz novamente agora, de haver aceito as afirmações do espírito do filho sobre a existência de bebidas, cigarros, árvores e casas na vida espiritual. Esses críticos jejunos em questões espirituais, tão inimigos de preconceitos e suposições, tão contrários a crendices, revelam-se portadores dos mesmos prejuízos que condenam. Alimentam preconceitos religiosos sobre a vida espiritual e apoiam-se em pressupostos arbitrários para condenar os resultados de uma séria pesquisa científica. Todos os que investigam os problemas do após-morte sabem que nos planos inferiores do mundo espiritual as coisas se assemelham à vida terrena. Eles, porém, supondo que não seja assim, condenam Lodge e o acusam de ingenuidade. Outra acusação que formulam a Lodge é de haver deixado, antes de morrer, em envelope lacrado, uma mensagem musical para a identificação do seu espírito quando se comunicasse. 130 médiuns tentaram captar essa mensagem, mas Lodge não se comunicou. Isso, escreve Bergier, desencorajou muitos físicos de prosseguirem nas investigações do paranormal. Chega a ser incrível que Bergier tenha escrito tal coisa. Todos os pesquisadores experientes sabem que as manifestações espirituais não podem ser predeterminadas em vida, pois a situação e as condições do espírito no outro mundo nem sempre correspondem aos seus desejos terrenos, mormente quando se trata de espírito evoluído. Todos sabem, também, que os médiuns não podem influir sobre os espíritos para forçá-los a se comunicarem. As pesquisas parapsicológicas, ao contrário das opiniões críticas, fazem justiça a Lodge. A intenção do cientista era nobre e justa. Mas de que valeria um médium revelar a sua mensagem, se as pesquisas provam que através da clarividência um médium pode captar à distância qualquer mensagem escrita? Se um médium revelasse o segredo de Lodge, isso não provaria a sua sobrevivência. Muito maior valor tem o fato, esse, sim, bastante significativo, de todos os médiums haverem falhado na tentativa de captar a mensagem, pois milhares de experiências mostraram como isso é fácil de obter-se. O que impediu essa captação? Não teria sido a própria vontade de Lodge, em face do avanço das pesquisas, evitando confusões que fatalmente decorreriam da sua nobre intenção? Além disso, que valor científico pode ter um fato negativo, em face de milhares de fatos positivos ocorridos nas pesquisas em todo o mundo? Se algum físico se entregou, por isso, ao ceticismo, como quer Bergier, é que não se tratava de um espírito realmente científico, ou que, pelo menos, se deixava levar pelos resíduos de preconceitos anticientíficos. No tocante às semelhanças do mundo espiritual de Raymond com o nosso mundo material, há coisas mais curiosas. O professor Whately Carrington, da Universidade de Cambridge, Inglaterra, depois de numerosas pesquisas que o consagraram no campo do paranormal, elaborou uma teoria da sobrevivência da mente após a morte do corpo. Essa teoria, fundada nos dados da experiência, dá plena razão a Raymond e consequentemente a Lodge. Para Carrington, a mente é uma estrutura de psícons, uma espécie de átomos do psiquismo, e essa estrutura, por não ser material e sim psíquica, sobrevive à morte do corpo. Mas os psícons têm sua origem no sensa, átomos sensoriais. Durante a vida as sensações, que se constituem desses átomos, geram os psícons. Quando o indivíduo morre, a estrutura psicônica da mente se desprende do corpo, mas sai carregada de todas as sensações da vida material. Essa razão, escreve o próprio Carrington, pela qual as mentes libertas da matéria conservam as sensações que Raymond manifestou em suas comunicações. As pesquisas de Carrington marcaram uma fase importante e até mesmo fundamental do desenvolvimento da parapsicologia. O professor Swall, da Universidade de Londres, figura exponencial nas pesquisas de psi, e o professor Harry Price, da Universidade de Oxford, inicialmente contrário às pesquisas e depois integrado nelas,
Admitiram em princípio a teoria de Carrington e elaboraram depois suas próprias teorias no mesmo sentido. Vários outros parapsicólogos eminentes admitem e desenvolvem princípios semelhantes. O próprio Heine, como é geralmente sabido, acabou admitindo a independência da mente em relação ao cérebro e sua sobrevivência e comunicabilidade após a morte. Nas atuais pesquisas sobre memória extracerebral, como se pode ver no próprio livro de Ian Stevenson, recentemente publicado em nossa língua, admite-se o fenômeno da possessão e a permanência de sensações materiais no espírito após a morte. Parece evidente que as críticas dirigidas a Sir Oliver Lodge perderam qualquer significação, diante do avanço das pesquisas no campo dos fenômenos paranormais. A derrocada dos pressupostos da crítica restabelece a grandeza do trabalho de Lodge. Este livro, que durante certo tempo chegou a ser considerado como uma fraqueza do grande físico, readquiriu toda a significação que realmente possuía. Ao mesmo tempo, o reconhecimento da legitimidade dos processos empregados por Lodge na sua investigação, com sua vasta e jamais desmentida experiência e com sua inegável honestidade, recoloca este livro em primeiro plano na bibliografia científica dos nossos dias. Monteiro Lobato, cujo espírito arguto foi sempre reconhecido por todos, é entre nós um exemplo do efeito benéfico deste livro como incentivador da pesquisa espírita. A leitura e posterior tradução desta obra exerceu em seu espírito poderosa influência. Lobato entregou-se a experiências modestas, sem intenções científicas, em âmbito doméstico, servindo-lhe de principal médium a sua própria esposa. E a maneira de Victor Hugo de Lodge conseguiu receber mensagens significativas de seus filhos e amigos falecidos. Felizmente deixou um registro de suas experiências em atas por ele mesmo lavradas e que estão sendo publicadas em volume por iniciativa de sua secretária. Nas sessões de Lobato registrou-se também a presença de elementos correspondentes às sensações do plano físico, como aliás ocorre em todas as experiências dessa natureza, no mundo inteiro e em todas as épocas. Ao iniciar as edições do seu departamento do Livro Espírita com este volume, que a Sociedade Metapsíquica lançou em São Paulo em 1939 e não foi mais reeditado, a Gráfica Editora Edgraph S.A. presta homenagem e faz justiça ao grande físico inglês Sir Oliver Lodge. Além disso, presta homenagem ao tradutor Monteiro Lobato e preenche uma lacuna da nossa bibliografia espírita e paranormal, pondo novamente ao alcance do público uma obra clássica e fundamental dos estudos nesse campo. De minha parte, agradeço aos editores a distinção que me conferiram, ao convidar-me para apresentar esta reedição ao público de língua portuguesa. São Paulo, outubro de 1971. J. Herculano Pires, presidente do Instituto Paulista de Parapsicologia. Introdução. Esta obra leva o nome de um meu filho morto na guerra. Jamais ocultei minha crença de que a personalidade não só persiste, como ainda continua mais entrosada ao nosso viver diário do que geralmente o supomos, de que não há nenhuma solução de continuidade entre os vivos e os mortos, e de que existem processos de intercomunicação bastante efetivos quando o afeto intervém. Como disse Sócrates a Diotima, o amor vence o abismo. Simpósio 202 e 203. Mas não é somente a afeição que controla e fortalece o intercâmbio supranormal, o interesse científico e o zelo do missionário também se revelam eficazes, e foi sobretudo graças a esforços desse gênero que eu e outros gradualmente nos convencemos, através de experiências diretas, de um fato que já muito se tornou evidente para o gênero humano. Até aqui vim sendo testemunha de ocorrências e mensagens de caráter mais intelectual do que sentimental, e embora muito dessa evidência permaneça inacessível ao público, parte, entretanto, aparece de tempos em tempos nos Proceedings of Society for Physical Research na minha coleção intitulada Sobrevivência do Homem. Ninguém, portanto,
Se surpreenderá se agora surjo testemunhando comunicações que me sobrevieram de um modo especial, comunicações de que o sentimento não está excluído, conquanto apareçam como guiadas e dirigidas por um propósito inteligente, interessado em reunir provas. É a razão que me induziu a publicar este livro. Mensagens inteligíveis e de caráter um tanto misterioso, de Maieres, chegaram ao meu conhecimento uma semana ou duas antes da morte de meu filho, e quase todas as recebidas depois de sua morte diferem em caráter das que anteriormente recebi por intermédio de vários médiuns. Até essa época nenhuma criatura se me apresentara ansiosa de comunicação, e embora surgissem amigos promotores de mensagens, eram mensagens de gente da velha geração, diretores da Society for Physical Research e antigos conhecimentos meus. Já agora, entretanto, sempre que eu ou alguém da minha família recorremos anonimamente a um médium, a mesma criatura se apresenta, sempre ansiosa de dar provas da sua identidade e sobrevivência. E tenho que o conseguiu. O cepticismo da família, que nos primeiros meses foi muito forte, acabou vencido pelos fatos. Ignoro em que extensão esses fatos possam ser compreendidos por estranhos. Mas reclamo uma atenção paciente, e se incido em erros, já no que incluo, já no que omito, ou se minhas notas e comentários carecem de clareza, aos leitores peço, em todas as hipóteses, uma interpretação amiga, porque em matéria tão pessoal não ignoro que fico exposto à crueldade e ao cinismo da crítica. Poderão alegar, por que motivo atribuir tanta importância a um caso individual? Na realidade não lhe atribuí nenhuma importância especial, mas acontece que cada caso individual é de interesse, porque tem plena aplicação nesta matéria máxima exo nudicionis. Se posso estabelecer a sobrevivência de um só indivíduo, ipso facto tê-la estabelecido para todos. Eu já tinha a sobrevivência como provada, graças aos esforços de Maieres e de outros da Society, mas nunca são demais as provas, e a discussão de um novo caso não enfraquece a evidência já conseguida. Cada vara do feixe deve ser testada, e, a não ser que defeituosa, aumenta a força do feixe. Basear tão importante conclusão, como seja a prova científica da sobrevivência humana, num fato apenas, sem o apoio lateral de grande número de casos similares, não seria judicioso, porque uma explicação diferente desse caso único poderia surgir. Mas plenamente se justificam o exame da força probante de cada caso cujos detalhes sejam bem conhecidos e a dedução, do modo mais completo e leal possível, da verdade que porventura nele se contenha. Primeira parte. O normal. And us to fill us with regard for man, with apprehension of his passing worth. Capítulo 1. Em memória. Os fatos são estes, como os revelou Titimes. O segundo-tenente Raymond Lodge era o filho mais moço de Sir Oliver Lodge e Lady Lodge, engenheiro por vocação e estudos. Alistou-se em setembro de 1914, sendo imediatamente mandado em comissão para o 3º South Lancashire. Depois de treinar perto de Liverpool e Edimburgo seguiu para o fronte no começo da primavera de 1915, ligado ao 2º Regimento de South Lancashire, indo para as trincheiras de Ypres hoje. Sua capacidade como engenheiro foi de utilidade na construção de trincheiras e esteve algum tempo na seção de metralhadoras, onde correu muito perigo. Havendo seu capitão destroncado o pé, foi posto à frente da companhia em cujo comando se achava por ocasião da morte, num ataque ou tentativa de avanço em início. Ferido por estilhaço de granada no ataque ao Ogil, a 14 de setembro de 1915, veio a morrer horas depois. Raymond Lodge foi educado na Bedales School e na Universidade de Birmingham. Tinha grande aptidão para engenharia e amor, e estava para tornar-se sócio dos irmãos mais velhos, os quais muito apreciavam seus serviços e desejavam seu retorno, para que viesse colaborar com eles nos trabalhos da firma. Raymond Lodge, 1889 a 1915.
A maior parte das vidas enchem-se com o casamento, o nascimento de filhos, os anos de trabalho, mas as vidas dos defensores da pátria revelam uma curta e majestosa simplicidade. As obscuras recordações da infância, os poucos anos de escola, universidade e trabalho construtivo e inventivo, e o repentino sacrifício de tudo quanto prometia o futuro em matéria de carreira, lar e amor, os meses de vida áspera e rijo esforço de guerra, as alegres cartas humorísticas que o aliviavam, e lá no fronte, numa terra em ruínas, a mutilação e a morte. Meu irmão nasceu em Liverpool, a 25 de janeiro de 1889, esteve 5 ou 6 anos na Bedales School e depois na Universidade de Birmingham, onde estudou engenharia e revelou-se excepcionalmente hábil na prática. Fez os 2 anos de treino na Wolseley Motor Works e depois ingressou nas oficinas de seus irmãos, onde permaneceu até a ruptura da guerra. Inteligência de raro vulto. Inteligência de poder e acuidade fora do comum. Dotado de paciência e compreensão das dificuldades como não vi igual, o que o tornava apto a fazer que os outros realmente compreendessem as coisas difíceis. Raymond causava-nos orgulho e nele depositávamos grandes esperanças. Levávamos-lhe, como fazia eu, problemas técnicos e intelectuais, certos de obtermos a boa solução. Embora sua especialidade fosse em mecânica e eletricidade, não ficava aí. Lia muito, gostava da boa literatura do tipo intelectual, não da imaginativa, pelo menos não afirmo que haja lido Shelley ou William Morris, mas sei que adorava Fielding, Pope e Jane Austen. Naturalmente que lia Shakespeare, e em especial relembro Twelfth Night, Lovers Labour Lost Henry IV. Depois de Fielding e Jane Austen seus romancistas prediletos eram, creio eu, Dickens e Reade. Também com frequência citava os ensaios e cartas de Charles Lamb. A religião cristã não admite a morte como fim, e muitas provas da sobrevivência têm sido coletadas em prol dessa imortalidade que é a base da religião de Cristo. A morte é real, entretanto, e dolorosa, não a torna mais leniente a substituição do seu nome pelas expressões de passagem, mas a morte é real como o termo de um estágio, não como o termo da jornada. O caminho estende-se para além dessa crise, e para além da nossa imaginação, o enluarado caminho sem fim. Pensemos, pois, de Raymond, não como enterrado em Ypres, com todo o trabalho da sua existência já feito, mas como, depois de merecido descanso, a prosseguir em sua nobre e fecunda carreira num ambiente mais pacífico, e serenamente nos chamando, exortando a família para um esforço mais alto, em vez da permanência em desolada aflição. Realmente, não é sensato que choremos uma morte como a sua. Preferível que lhe rendamos as homenagens do louvor e da imitação, desenvolvendo-nos como ele, ofertando nossas vidas ao serviço da pátria, e por ela morrendo como morreu Raymond, se for necessário. Esta é a melhor honra e o seu maior monumento. Não que menosprezemos os monumentos de bronze ou pedra, mas é a fama que os ilumina, e a fama não teve tempo de alcançar uma vida que aos 26 anos encerrou o seu estágio na terra. Who shall remember him, who climbed his all unripened fame to wake, who dies an age before his time? But nobly, but for England's sake. Who will believe us when we cry he was as great as he was brave? His name that years had lifted high lies buried in that Belgian grave. O strong and patient, kind and true, valiant of heart, and clear of brain, they cannot know the man we knew. Our words go down the wind like rain. Tyndall, 1915. Tradução, interpretação de Maria Elisa Courbet. Há de lembrar-se, ainda hoje, alguém de quem morreu na flor da idade traço por seu país, distante, além. Lembrar-lhe a glória, alguém ainda há de. Galgou sofrido o último lance traço ao fardo unindo o nobre ser. Do seu heroísmo, há alguém que alcance o alto sentido compreender? Inteligente, amável, forte traço em fria lousa, o nome seu. Só chuva e vento sobre a morte. Em terra estranha, adormeceu.
O WFL. Reminiscências, por o JL. De todos os meus filhos, o mais novo era nos começos o que mais se assemelhava ao que fui em idade correspondente. No físico as velhas fotografias atestam a parecença, um antigo condiscípulo meu, que guardava os meus traços ali dos 8 aos 11 anos, de visita a Maremont, em abril de 1904, acentuou essa semelhança com Raymond, então menino de escola, e inúmeros traços mentais também o aproximavam de mim. Parecidos até na absurda dificuldade de pronunciar as letras G e K. Quando entrou na juventude e percebi que a vocação e os gostos de Raymond eram os meus, a mesma paixão pela engenharia e as artes mecânicas, embora em meu caso, por falta de oportunidade, me volvesse para especialização em física. Raymond não era forte em física, nem tinha o meu entusiasmo pela matemática, mas revelava-se mais que em engenharia, mais forte de caráter em muitos pontos, e teria dado um profissional de primeira classe. Notável a sua tenaz habilidade em trabalhos de mecânica e sua capacidade de direção. Nada viria mais de revés às suas tendências naturais do que a entrada na carreira militar. Unicamente o senso do dever o impeliria num rumo de todo alheio às tradições da família, pelo menos do meu lado. Também me excedia em senso de humor. Todos na família nos admirávamos da prontidão com que apanhava o lado humorístico das coisas, daí a animação que dava a todas as reuniões a que comparecia. Na escola a vivacidade do seu espírito não deixava de interferir nos estudos, seus e dos colegas, e no interesse geral teve de amor da sala, mas até o fim Raymond conservou-se um dos brincalhões da escola. Tremendamente ocupado como sempre fui, não pude acompanhar a vida de meus filhos como o desejava, mas sempre houve entre mim e Raymond uma simpatia instintiva, e hoje me é de grande consolo não poder recordar uma só ocasião em que ele me irritasse. Em todos os assuntos sérios foi sempre um dos melhores moços que jamais conheci, donde todos lhe prevermos uma vida feliz e uma carreira brilhante. Sabia admiravelmente lidar com operários. Seu modo de tratar com capatazes insolentes nas oficinas Wolseley, onde esteve alguns anos de aprendiz, revelou-se habilíssimo e muito apreciado pelos companheiros. Sinceramente não sei de nenhum traço do seu caráter que eu quisesse diferente, a não ser um pouco mais de amor pela especialização em física. Quando veio a guerra, sua mãe e eu estávamos na Austrália, só algum tempo depois soubemos que se alistara. Isso ocorreu em setembro de 1914. Teve uma comissão no Exército Regular, antedatada de agosto. Raymond cumpriu as suas obrigações militares com a mesma dedicação e esforço com que se aplicava às ocupações vocacionais. Fez o treinamento em Great Crosby, perto de Liverpool, no 3º Salt Lancashires, comissionado no posto de tenente, e foi adido ao 2º quando este seguiu para o fronte. Sua companhia passou o inverno em serviço ativo em Firtoff Fort Edimburgo, e teve oportunidade de seguir para Flandres a 15 de março de 1915. Lá consagrou suas habilidades de engenheiro à construção de abrigos e trincheiras, além dos deveres militares comuns. Logo depois foi elevado a oficial de metralhadoras. Escusa dizer como a família ansiava pelo seu retorno no fim da guerra. Raymond teve no fronte um trabalho estrenuo, e todos desejávamos ardentemente que recebesse a compensação do mimo caseiro. Era esperar muito, embora eu confesse que o tenha esperado. Raymond está agora em serviço noutra região, sabemos disto. Porque se no primeiro momento do desastre a vida se nos obscureceu horrivelmente, breve tivemos a percepção de que sua atividade não cessara, apenas mudara de rumo. O seu brilhante engenho o levará a desenvolvimentos muito maiores que os previsíveis, e temos luminosas esperanças para o futuro. Maremont, 30 de setembro, 1915. O J.L. Lamento de sua mãe. Escrito num pedaço de papel a 26 de setembro de 1915 recolhido por Oliver Lodge sem que ela o soubesse. Para aliviar a dor e tentar aproximação.
Raymond querido, já te foste do nosso mundo, e para aliviar a minha dor quero saber se és feliz, que realmente me estás falando e não me enganando. Nunca mais terei cartas de ti, meu querido filho, das quais eu tanto gostava. Tenho-as todas aqui, vou datilografá-las num livro. Agora, ficaremos separados até que me reúna a ti. Não te vi tanto quanto desejava, durante tua permanência na Terra, mas recordo-me com enlevo dos momentos em que te tive ao meu lado, principalmente na nossa viagem à Itália. Eras meu, então, e tão amado. Quero acentuar, meu querido, como reconheço a maneira gloriosa pela qual cumpriste o teu dever, nunca deixando que te vissem o esforço, sempre a brincar e a rir, animando e ajudando aos outros. Deves saber como teus irmãos e irmãs sentiram a tua perda, e o teu pobre pai. Capítulo 2. Raymond no fronte. Darei alguns extratos da correspondência que Raymond manteve com membros da família durante os dias de serviço em Flandres, de modo a torná-lo melhor conhecido do leitor. Antes disso, porém, reproduzirei a breve nota que escrevi a seu respeito. Raymond foi recentemente transferido de Edimburgo para Great Crosby, perto de Liverpool, e imediatamente começou a vida de acampamento. Ontem de manhã, segunda-feira, 5 de março, um dos subalternos foi designado para o fronte, submetido à inspeção médica, teve de ser recusado em vista de uma indisposição passageira. Perguntaram então a Raymond se estava em condições de partir. Perfeitamente, foi a sua resposta. Às 10 horas da manhã recebeu ordem para seguir rumo à França, à noite. Fez as malas. Às 3 recebemos em Mariemont um seu telegrama marcando o encontro para 5 e dizendo que podia ficar 6 horas em casa. Infelizmente sua mãe estava em Londres e tivemos dificuldade em encontrá-la. Só recebeu um dos nossos telegramas às 7, tomou o trem que pôde e chegou às 11. Raymond tomou o trem da meia-noite para Euston. Seus irmãos Alec, Lionel e Noel acompanharam-no. Chegaram a Euston às 13h50 da madrugada e tiveram de esperar 2 horas. Encontrou o capitão Taylor e partiu para Waterloo via Southampton. Os rapazes planejaram vê-lo em Waterloo, voltando daí para casa. Parece tudo muito bem, mas esta perturbação na nossa família deve estar se reproduzindo em inúmeras outras. Mariemont, 16 de março, 1915. UFL. Cartas de Raymond. Hotel de Vaux, Grande Rue, 75 Boulogne-sur-Mer. 24 de março, 1915, 11h30. De acordo com o meu último telegrama, tenho a honra de comunicar que na nossa marcha para o fronte encalhamos aqui. Minha ordenança tem sido de inestimável valor e muito nos diverte. Andou caçando em redor da estação de carga de Rouen, donde partimos, e descobriu uma tampa de lata. Furou-a para formar um braseiro, ao qual adaptou um cabo de arame. Quando nos pusemos em marcha, acendeu o braseiro com carvão apanhando não sei onde, e ao pararmos no caminho, lá pelas 10 ou 11 horas, apresentou-se em minha cabina, 4 oficiais, com um excelente chá. Também havia comprado leite condensado. E ainda providenciou para que nos coubesse uma boa parte das rações distribuídas antes de partirmos, e cuidou da nossa bagagem da melhor maneira. Insiste em considerar o trem como um simples bonde. Logo que a marcha reduz-se a 4 milhas por hora, desce a juntar lenha ou pilhar o que pode. Faz essas incursões usando o número de outras ordenanças do vagão bagageiro, e como não tínhamos luz, abafou numa das estaçõezinhas a lanterna de um guarda. Houve um barulhão, o guarda veio indignado reaver a sua lâmpada. Assim que paramos em qualquer parte ele sai do seu vagão com o braseiro. Imaginem que o conserva aceso no carro. Não sei como os chefes do trem o permitem, mas se objetarem ele alegará que não sabe francês. Com frequência o trem parte antes que ele suba, de modo que salta para o nosso vagão, onde nos diverte com a história de sua vida até a próxima estação, e volta para o carro bagageiro.
É preciso muita atenção com ele, mas a despeito disso trata-se de uma excelente ordenança. Cartas do Fronte, em Flandres. Acampamento, 13 de abril, 1915. Tudo bem aqui, exceto quanto às granadas. Ao chegar encontrei todos muito nervosos e não querendo absolutamente falar de granadas. Agora compreendo a razão. Outro dia um japinha arrebentou em nosso posto, e um estilhaço pegou pelas pernas e pela mão a ordenança de Mistelaus. O coitado perdeu os dedos da mão direita, e eu procuro não lembrar-me do estrago feito em sua perna. Vai ser amputada. Esses projéteis nos abalam de um modo horrível, e quando vem vindo é surpreendente a rapidez com que cada qual some em alguma trincheira ou buraco próximo. Uma granada de bom tamanho caiu no campo onde os homens estavam, na tarde de domingo, jogando futebol. Todos se aplastaram no chão. Felizmente nada aconteceu, embora uns tantos estivessem a 1 metro de distância do ponto em que ela caiu. Eu e vários subalternos da companhia estávamos, mirabile dictu, na igreja nesse momento. Meu revólver chegou esta manhã. Depois que fui rendido na trincheira, quarta-feira marchei para trás, fiz uma refeição com os outros oficiais da companhia na reserva e bilhetes, uma cervejaria, e só a 1 hora ganhei a cama em nossa casinha. E tive de apresentar armas de manhã, por 1 hora, com o dia a romper, como sempre faço, e ao escurecer também. Depois fui dormir e dormi até às 2 da tarde. Dormi num galpão sem portas, sobre palha arrumada em chão de tijolo. Minha coberta sobre a palha, meu capote feito cobertor, meus pés num saco e como travesseiro uma borracha de vento, e dormi tão bem como em casa. Isto aqui enxameia de ratos e piolhos, pode-se ouvir o barulho da bicharia quando cai o silêncio. Fazem plop, plop, plop sobre o teto, como se fossem obrigados a andar aos jatos por causa do afundamento das patas na palha. Exatamente sobre minha cabeça percebo, pelo barulho, que há uma família de ratinhos. De quando em quando assustam-se e fogem, e com o movimento cai-me sobre o rosto o pó do teto. Mas a gente logo se acostuma, e depois de soltar um nondo chien, volta-se para um outro lado. Esses ratos madrugam tanto quanto nós. Fico aterrorizado à ideia de um rato passear sobre o meu rosto, mas como minha ordenança dorme ao lado, consolo-me com a chance de não ser o escolhido. É verdade que a ordenança ronca muito, o que lhe diminui a chance de ser passeado pelos ratos. Nas trincheiras nem sempre ficamos à toa. Nos últimos 3 dias passei de pé toda a noite. O serviço era cavar comunicações entre as trincheiras. Ia para a cama às 4h30 e dormia até a hora do lanche, e ainda mais um pouco à tarde. Por essa razão minhas cartas não têm sido frequentes. O extraordinário é que o momento não requer soldados, mas engenheiros civis. Há trincheiras a serem abertas e há a drenagem e o transporte da terra. Muitas vezes as paredes são estaqueadas, e o chão é assoalhado com as tábuas sobre suportes de tacos. E há um abastecimento de água. Diverti-me arranjando uma fonte em minha trincheira. Uma aguinha muito clara e bebível depois de fervida corria de certo ponto na quantidade de meio litro por minuto, fazendo muita lama na trincheira. Represando essa aguinha e pondo uma garrafa sem fundo no topo da barragem, temo-la correr num fio pelo gargalo, cai num buraco de largura suficiente para receber um balde d'água e depois corre por um rego escavado rente à parede. Lá adiante é de novo represada num tanque que os homens usam para lavagens, e finalmente perde-se num brejo que há atrás da trincheira. Muito prazer me deu esse trabalho, e há outros assim, pontes de pranchas a fazer, degraus e assentos, etc. Um oficial botou meia dúzia de homens construindo uma cama de vento. Mas não era para ele, e sim para o capitão, que está com meningite e não pode dormir. Os soldados gostam desses serviços. Muito melhor do que não fazer nada. Vou esgueirar-me para o meu quartel lá atrás e fazer um pouco de chá no primus. Não é permitido fogo.
Um cuco esteve cantando numa árvore próxima, bem visível. Fugiu precipitadamente quando um dos nossos canhões disparou perto, atrás do castelo. Foi a primeira vez que vi esse passarinho, suponho. Acho admirável como os animais ficam mansos. Eles têm muito terreno disponível agora, especialmente os ratos, e prosperam livremente no espaço entre as trincheiras. Tudo está calmo por aqui, no momento. Estamos à vista de um lugar bem conhecido, Ypres, certamente, que há dias vem sendo bombardeado em 3 ou 4 pontos, e o fogo prossegue forte. Um magnífico espetáculo à noite. O lugar parece uma cidade em ruínas, morta, e com certeza não há lá ninguém para pôr fogo naquilo. O fogo seria o melhor para o caso. Aquele sítio deve estar em terrível necessidade de purificação. Interessou-me muito o sonho de meu pai. Sua carta é de 8 e diz que em sonho ele me viu no mais espesso da luta, mas que do outro lado estavam me protegendo. Nota, do sonho de meu pai. 7 de maio, 1915. Não creio que tenha tido muitas intuições conscientes. É sempre que sonho com vivacidade. Esses sonhos nada significam, embora os anote, talvez por serem raros. Mas esta manhã tive uma intuição, quando ainda semi-adormecido, e foi que um ataque estava se realizando em que meu filho tomava parte, mas que eles o protegiam. Fiquei com isto muito claro na cabeça antes da leitura dos jornais da manhã. Neles nada há que me possa sugerir a intuição porque as notícias trazidas são atrasadas. Poderão, todavia, sugerir que houve uma luta na elevação 60 e eu sei que Raymond não está longe de Ypres. Em adendo a essas notas tomadas a 7 de maio, devo acrescentar que a coincidência de tempo entre o sonho e o fato é digna de nota, especialmente por ter sido o único sonho, ou impressão que me lembro ter tido durante a guerra. Usualmente não sonho. Mas como esse incidente sugere a ideia de um possível pressentimento, devo declarar que nunca tive nenhum sério pressentimento a respeito de Raymond. Minha mulher confessa que sua ansiedade a respeito de Raymond, que é constante, não foi nesse dia especialmente aguda, graças à ideia de que ele seria protegido. Eis suas palavras a uma amiga, a 22 de março. Eu hei de tê-lo de volta em seguro. Sinto um buraco em meu coração que não se fechará enquanto não revê-lo aqui. Viu por uma hora apenas antes da partida, porque eu estava ausente, e ele passou aqui 6 horas. Nada sei a respeito do mais espesso da luta, mas tenho estado no que poderei descrever como um inferno de chapéus. Do meu diário vejo que a coisa foi no dia 7 às 10h15 da manhã. Nossa companhia tinha sido mandada de uma série de trincheiras para outra mais próxima da linha de fogo, e a formação adotada foi a de pelotões em fila de separados pela distância de 20 a 50 jardas. Eu estava no terceiro pelotão, com o nono, não com o meu. Fletcher conduziu o último. Bem, não tínhamos avançado muito quando as metralhadoras nos perceberam, e também um avião, que passou a voar por cima de nossas cabeças e no mesmo rumo. Mandaram-nos alguns Johnsons, que não acertaram no alvo. Estávamos defendidos por uma barragem de reservatório. Tínhamos, entretanto, de atravessar uma aldeia arruinada e eles sabiam disso, de modo que despejaram para lá os canhões. Ainda dessa vez escapamos. Mas ao sairmos da aldeia fomos apanhados. Granadas e mais granadas explodiam sobre nossas cabeças, e quando eu e mais 3 havíamos dobrado uma esquina, uma arrebentou no lugar exato que eu visaria, se eu fosse o inimigo. Olhei para cima, vi o ar riscado de estilhaços, uns pequenos, outros grandes. Caíram como chuva em redor de nós. Nada me coube. Já o meu ordenança, que vinha logo atrás de mim, foi colhido num dos joelhos, levemente. Ficou bastante apavorado. Levei-o para trás, para a esquina, e escondi-o numa vala. O resto do pelotão fez a mesma coisa. Pareceu-me o melhor enquanto o bombardeio durasse, mas Fletcher gritou que tínhamos de seguir em frente, houvesse o que houvesse.
Chamei então os homens e deixando um deles com o ferido tocamos para frente. A coisa estava horrível. Quando se está retirando tem importância não dobrar os homens, porque eles ficam desprotegidos, mas neste caso estávamos avançando, de modo que me parece que procedi bem. Senti-me muito protegido. Foi realmente um milagre que não fôssemos varridos. Os chapéus, entretanto, pareciam de má qualidade. Tivemos um só homem morto e 5 ou 6 feridos, nenhum gravemente. Fomos ter uma trincheira de suporte, e depois de 2 dias passamos-nos para outras trincheiras de suporte, poucos metros adiante. As coisas estão calmas agora e eu muito me regalo. Não fossem os quadros horríveis que estamos constantemente arriscados a ver, a guerra seria uma coisa bem interessante. Sinto-me um tanto desapontado de termos de sair daqui esta noite. Fletcher e eu íamos reconstruir esta trincheira. Ele, que é arquiteto, fez um cuidadoso plano. Outro desapontamento foi quando me vi na retaguarda, numa floresta, como suporte. Isso me fez lembrar de um dos nossos sargentos em Edimburgo, um irlandês de nome O'Brien. Encontrei-o na plataforma muito triste. Perguntei-lhe o que havia e sua resposta me surpreendeu, levei na cabeça. É que tinha reclamado do QG uma melhoria de posição e teve como resposta que não merecia nada. Isso o deixou de coração partido. Pois bem, também eu levei na cabeça. Tenho recebido a incumbência de erguer uma cabana. Estava já a acabá-la quando veio a ordem de partir. Mas se retornar à floresta eu concluirei o serviço, seja lá qual for o remate que os posteriores ocupantes lhe hajam dado. Tenho tido prazer em levantar barragens de sacos de areia. O sargento perguntou-me com toda a seriedade se eu era pedreiro de profissão. Isso me deixou tremendamente orgulhoso. 14 de maio, 1915. Consegui ontem um glorioso banho quente. Fletcher e eu fomos a uma cervejaria cá perto. Banheira de zinco, grande, com tanta água e tão quente como queríamos. Também gastei algum tempo me guardando das goteiras do nosso abrigo. Com os meus 2 lençóis impermeáveis fiz uma defesa de minha cama, de modo que a água desce para os lados sem que eu saiba para onde ela vai. Pensei em encaminhá-la para o companheiro próximo, como os alemães costumavam fazer na campanha de inverno. Adaptavam uma bomba às suas trincheiras e despejavam a água do nosso lado, mas o plano foi descoberto. 16 de maio, 5h40 da tarde. Tive bela novidade ontem. Há 3 semanas fomos chamados de noite para construir com urgência uma nova trincheira. Os homens operaram esplendidamente, realizando o trabalho com muita rapidez, trabalho feito no escuro. No dia seguinte o brigadeiro inspecionou e mandou cumprimentos ao coronel. Depois cumprimentou-nos de novo pelo mesmo trabalho. Tivemos várias obras desse tipo a fazer, recentemente uma na elevação 60, onde a tarefa consistiu em aprofundar as trincheiras e melhorar os parapeitos. Fomos, para esse serviço, mandados de empréstimo a outra divisão, a divisão que atualmente ocupa aquele setor, e estivemos ausentes daqui por uma semana justa. Conseguimos o louvor de general dessa outra divisão e em consequência fomos escolhidos como batalhão pioneiro. Estamos libertos do trabalho comum das trincheiras. Saímos à noite para cavá-las ou erguer parapeitos, o dia temo-lo para nós. Isto foi combinação de ontem, e na última noite voltei para aqui 1h30 da madrugada. O trabalho é feito sob o fogo de inquietação, nada sério. O coronel está satisfeitíssimo com a nossa operosidade, e eu muito contente com o novo arranjo. A grande vantagem é podermos nos estabilizar num ponto, sem constantemente termos de empacotar os tarecos e tocar para diante. Podemos agora fazer mesas, cadeiras e camas, uma porta mais decente para a cabana, uma vidraça, e assim por diante. A um irmão. 26 de maio. 1915. Talvez já o tenhas lido, mas muito te recomendo Simon Daly, de Anthony Hope. Tivemos por aqui o gás,
Segunda-feira de madrugada, ali pelas 3 ou 4 horas. Embora vindo de umas 4 milhas de distância, como soubemos depois, chegou-nos muito forte e ardeu-nos bastante nos olhos. Consegui algumas bebidas de Raileade, uma garrafa grande de Chartreuse e uma de Curaçao. Adeus e felicidades. 29 de maio, 1915. Recebi tua carta hoje às 5 horas. Muito prazer me deu. Não estou fazendo as coisas melhores do que realmente são, mas claro que gosto de escrever o mais agradável. Temos momentos desagradáveis, de bombardeio e coisas, mas nada muito ruim ainda. Estar sobre brasas é pior. Quanto a Fletcher ser o que é, dá-se que ele veio para aqui muito mais cedo. Partiu de Edimburgo a 4 de janeiro, e Laos a 31 de dezembro. Aguentou passagens terríveis e fez toda a campanha do inverno. A extensão do tempo que um homem fica sob essa terrível pressão mental influi muito. Eu faço o possível por conservar-me alegre e feliz todo o tempo, e não acredito em enfrentar meia desgraça. Se houvesse alguma indicação do fim próximo da guerra, isso melhoraria tudo. A visão do sem fim é um tanto desalentadora. Estou contente de que a Itália entrasse. Afinal, 2 de junho, 4h45 da tarde. O último membro do nosso rancho é um homem que ainda não foi comissionado. Sargento Mor do nosso 1º batalhão, com cerca de 26 anos de serviço, conhece, pois, a tarefa. Infelizmente sua chegada não constitui uma bênção. O capitão está entusiasmado e querendo fazer da nossa companhia a melhor do batalhão. Resultado, paradas e mais paradas, com muito menos descanso do que antes. Quando nos tornamos o batalhão pioneiro, o coronel nos disse que cavaríamos trincheiras à noite e nada faríamos de dia, afora em inspeção de armas. Agora, porém, temos a mais 1 hora de treino de vários tipos pela manhã e uma preleção do NCO à tarde, a que os subalternos têm que comparecer e tomar notas. No dia seguinte a uma noite de descanso, temos de estar levantados às 7 horas para 30 minutos de exercícios físicos antes do café. Depois 1h30 de treino e a prelação. E as paradas vão aumentando. Tenho receio de que nos gastem todos os nossos homens. Thomas ressente-se muito e está muito aborrecido. Temo que ele fique como Laws e Fletcher. Alguns veteranos são muito bons companheiros. Possuem tremenda experiência, mas por outro lado também temos a nossa, e quando eles ficam de cima tornam-se insuportáveis. Consegui hoje um suprimento de parafina, a companhia D comprou um barril e mandei uma lata de querosene para trazer a nossa parte. Recebemos 2 galões, com pedido, em troca, de uma vidraça. Dei busca pelos arredores, achei-a, e mandei-a com os meus cumprimentos. 3 de junho, 1915. Estou outra vez bem hoje, não dei atenção às minhas queixas, porque isso depende do estado do momento, e eu vou protestar contra estas paradas. Tivemos ótimo tempo na última noite. Fomos ao centro da cidade, que ainda está sob fogo. O inimigo não cessa de ocasionalmente mandar para lá suas bombas, para manter o status quo. À beira da cidade há um cemitério quase liquidado. Visão bem desagradável. A cidade virou coisa incrível. Ninguém pode imaginar que eles tenham feito tal dano, sem deixar uma casa intacta, e de longe, sem penetrar nela. Nosso trabalho de escavação, na última noite, foi perto de uma estradinha muito usada. Ouve-se o barulho do trânsito à noite. Isso faz que eles mandem para lá os seus chapéus, o que nos trouxe um bom tempo quente. Foi uma alegria regressarmos incólumes. Muito me interessei no panfleto de papai sobre a guerra e o cristianismo, e passei-o aos outros. Gosto do modo como ele fica de lado e olha as coisas de cima. Uma leitura muito suavizante. 6 de junho, 1915, 12 horas. Ontem o rancho vibrou intensamente a chegada dos salmões. Que esplêndido! Tivemos uma grande refeição matutina hoje, quase igual às nossas festas, breakfast depois do banho,
Com Alec, sem dúvida. Diariamente conseguimos rosas para o refeitório, o que muito nos alegra. Tivemos outro dia uma excelente refeição. Sentamo-nos à mesa com velas no centro e vasos de rosas em redor. Esses vasos na realidade não passavam de latas velhas. As iguarias, uma especialidade, embora não me lembro o que fossem. O Chloe foi um violinista e um violino, tudo real. Não sei como ele